Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Diva Ivete Beckmann, filha de Francisco Aloysio Beckmann e Selma Beckmann, o gaúcho do Bacaba. Nós precisamos contar essa história. Dona Diva veio para Água Boa, numa região que nada existia. Em que ano a família chegou aqui? Nós chegamos em dezembro, praticamente véspera de Natal, de 1970. Chegamos em Barra do Garças, onde eu lembro que a gente jantou na churrascaria do Armando Liberalesco, que ficava às margens do rio. Então a família vai completar agora 55 anos de Água Boa, antes mesmo de Água Boa. Isso mesmo. Quando a gente veio para cá, não existia Água Boa, não existia Canarana, não existia Querência, Chavantina tinha poucas casas e tinha um suportezinho na Cascalheira, que tinha poucas casas. Dona Diva, conta para nós como foi aquela época, a senhora criancinha vindo para o meio do nada. Bom, para nós era assim muito surpresa, né? Embora a gente morava na cidade pequena, em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, e chegando para cá que não tinha, era mato, né? Aí só que aí depois a gente foi estudar fora, né? A gente passou o tempo mais fora, a gente vinha na fazenda ali somente nas férias, ou algum feriado prolongado. Dona Diva, no início, a família foi morar aonde exatamente? Parece que teve apoio de outras famílias. Sim, quando nós chegamos em Chavantina, meu pai começou a descarregar a mudança e procurar casa para morar. Mas por surpresa, como nós nunca tínhamos visto casa de palha, que todo mundo ficou surpreso, assim, chateado, não queria ficar morando ali. E por sorte, nesse meio tempo, chega numa rural o Edson Michel e o Hugo Lindemeyer, onde meu pai carregou novamente o que tinha descarregado para o caminhão e fomos descarregar a mudança lá no Paulo Alemão, num galpão. Aí logo depois o Edson Michel, que morava numa casa próximo à represa, ele daí foi fazer a casa na fazenda dele, que era perto ali no Val, no lado do Val, e daí meu pai daí foi morar nessa casa. Aí logo depois meu pai foi construir a casa no Val dos gaúchos, né? O gaúcho do Bacaba tem uma fama muito grande, porque logo em seguida, todos que vieram para o Araguaia passavam pelo restaurante e pela pousada do Beckmann. Sim, ali era o ponto de apoio, né? Então, inclusive foi ponto de apoio de quem vinha aqui morar para Água Boa, Querência, Canarana, e também foi ponto de ônibus dos motoristas, que a princípio eu lembro que por semana se podia contar os carros que passavam na BR. O ônibus, primeiro não tinha ônibus, eu lembro que era um caminhão, se não me engano, meio adaptado com os Alcides Bodoc, que era o coisa. Depois começou a ter as primeiras coisas de ônibus, mas foi muito sacrificado. Dona Diva, conta para nós exatamente onde ficava o lar de vocês na infância, ali próximo ao rio Bacaba. Saindo de Água Boa, poucos metros antes do rio Bacaba era a casa à direita, onde hoje restaram os pés de manga, né? Aí meu pai vendeu ali, porque por motivo de doença, aí não pôde mexer mais na fazenda, mas ele já tinha vendido a fazenda, né? Só estava aquela parte do restaurante, e com a doença ele veio aqui para Água Boa. Mas o seu pai enfrentou percalços, né? A senhora conta que quando criança, né? Alguns índios vieram até ali e inclusive expulsaram os que estavam tentando construir a fazenda ali. Então, meu pai começou a fazenda ali, tinha uns 2 ou 3 peões, que inclusive era amigo dos índios, que falava a língua dos índios, e de repente chegaram 23 índios, todos pintados de guerra, mandaram meu pai sair do acampamento que estava ali, e fizeram tirar tudo que tinha no bolso, o dinheiro, o relógio que tinha, eles tomaram deles, e o que eles não conseguiram carregar, panelas, coisas lá, eles jogaram dentro do rio Bacaba, onde meu pai e os peões foram andando a pé, rumo a Chavantina, onde passou um carro que deu carona para eles, que conheceu meu pai, e levou até a Chavantina para tomar as providências, né? De 1970 até 2000, a família Beckmann, os seus pais, moraram ali naquele rio Bacaba, ali naquela pousada. Sim, moraram toda a vida ali, né? Quando só saíram dali devido ao problema de doença, né? Aí que vieram aqui para Água Boa, né? Morar na rua 21. Mesmo nos últimos anos de vida, o seu pai teve ainda a coragem de escrever um livro, anotando páginas importantes. Sim, ele gostava muito de piadas,
de escrever poemas. Então ele tem livros editados e tem alguns que se perderam, alguns livros, uns poemas, coisas que depois que a gente não localizou para quem ia imprimir nova também, né? E ia editar eles. Dona Diva, toda vez que a gente vê alguém escrever, é porque na verdade é uma pessoa sensível. Como era o seu pai? Descreva para nós. Meu pai, ele era assim, ele era muito preocupado com os filhos e ele era assim muito de ajudar os outros. Onde a gente sempre falava assim, se pedisse a camisa que ele estava vestido, ele daria a camisa. No entanto, o pessoal que passava ali e chegava ali, ele sempre tinha semente de frutas para doar, ele fazia mudas para doar. A Santa Maria ali, daqueles moradores antigos, eu acredito que todos começaram ali com um porquinho que meu pai deu e um casal de frango para começar. E calçado, eu lembro que tinha o pessoal dos pescadores que vinham de São Paulo, então eles traziam sempre alguma coisa e deixavam ali para doar. Eu lembro que o ponto das doações sempre era ali para Santa Maria. Então a família, além de tudo, a importância, a relevância histórica também era um ponto de apoio. Era um ponto de apoio para todo mundo que passava ali, né? E até hoje, por exemplo, os índios depois passaram a ser muito amigos, às vezes até ajudavam a fazer algum servicinho ali, se tornaram amigos do meu pai. O nome dos seus irmãos, os filhos do casal Beckman? É Vera Anita Beckman, Vilsa Alberto Beckman, Diva Ivete Beckman, Ivar Fernando Beckman, Mara Ieda Beckman, Gilmar André Beckman e Luciana Beatriz Beckman. Onde moram todos esses filhos criados aqui no Bacaba? Então, por exemplo, só eu aqui em Água Boa, aí tem um que mora em Palmas, Tocantins, tem um irmão e uma irmã que moram em Barra do Garças, tenho uma irmã que mora em Rondonópolis, tenho 2 irmãos que moram em Brasília, tenho uma irmã que mora em Rio Branco, no Acre. São 16 netos, 10 bisnetos, uma grande família. A família é grande e bastante unida. Que inclusive quando na doença do meu pai, teve um médico assim, o doutor Mariano até comentou assim, que é difícil a família ser unida nesse momento, que entre os 8 filhos, todos os 8 deram total apoio na doença do meu pai quanto da minha mãe. E sempre em datas reunia todo mundo. E no entanto, uma vez por ano, depois que meus pais faleceram, a gente reúne a família para comemorar a família Beckman. Dona Diva, quais nomes que a senhora lembra quando criança e que participaram do progresso da região, além, claro, da própria família Beckman? Não, que era, tipo assim, eu lembro que era Hugo Lindemeyer, que a gente conheceu, o Antônio Lindemeyer, que a gente brincava junto ali no Val dos Gaúchos, o Edson Michel, os Vian, os Scherer, é tanta gente. Paulo Alemão, que foi um suporte e tanto, né? Que assim, fez parte da nossa família, Paulo Alemão, Dona Clarinda. Depois, quando resolveu surgir o povoado de Água Boa, qual a sua recordação sobre isso, Dona Diva? A Água Boa, no começo, eu lembro que assim, era uma alegria para nós, quando a gente vinha dos feriadão na fazenda, que aí quando tinha os bailes aqui, né? Então a gente reunia, a gente vinha nos bailes. Quando tinha baile na Canarana, como era ponto de ônibus também, a gente ia de ônibus à noite, o ônibus passava a noite, ali a gente ia de ônibus para Canarana no baile, no outro dia a gente retornava com o ônibus, novamente, né? E aqui na Água Boa, eu lembro que teve vários bailes no começo, quando era do Lívio Wagner, né? Assim, a gente se divertia bastante aqui. Então, quando o progresso veio, também melhorou a vida de todos que estavam morando e vindo para cá. Ah, com certeza, né? Porque daí foi, por exemplo, o tempo sacrificado foi antes de existir Água Boa, existir Canarana. Depois que começou existindo Água Boa, os primeiros moradores, tudo foi facilitando, né? Você vê que hoje é uma grande cidade. Aqui tem de tudo, você não precisa sair para fora, mesmo de saúde, de educação, de comércio, banco, tudo tem aqui na Água Boa. Se formou uma cidade nota 10, de muito progresso. Dona Diva, o seu pai sentado no Bacaba, atendendo todos, apoiando a todos, também viu o asfalto chegar. Ah, com certeza, isso era um sonho nosso, né? Que daí tinha mais facilidade, porque como nós estudávamos em Barra do Garças, e nós, as 4 mulheres, são 4 mulheres e 4 homens, então nós 4 mulheres chegamos a estudar no internato.
Então, para nós, assim, tipo assim, com o asfalto, facilitaria para a gente vir nos feriadões em casa, né? Porque com os atoleiros, coisas assim, era muito difícil, então já era mais difícil. Na época dos atoleiros, parava um ônibus na ponta do atoleiro e na outra ponta outro ônibus fazia baldeação. Eu cansei de passar com malas ali, fazendo baldeação para poder vir para a fazenda, vir para casa. A dona Diva, quando criança, enfrentou muita dificuldade quando jovem ainda. Mas hoje, olhando para atrás, verificando todo o progresso que nós temos em Água Boa, qual é a palavra que a senhora testemunha nesse momento? Eu testemunho, sim, com toda certeza que valeu a pena. Tipo assim, se nós tivéssemos ficado morando no sul, às vezes a gente comenta entre irmãos, será que nós teríamos sido o que nós somos hoje? Somos 8 irmãos, todos estudaram, todos têm seu diploma, então foi uma vida guerreira e temos mais que agradecer pela vinda do nosso pai aqui para Mato Grosso e agradecer a Água Boa, porque virou uma cidade pungente, Canarana, Querência, foram cidades prósperas, né? Então, o legado dos pais é o que fica hoje? Ah, com certeza, nós tivemos uma ótima educação, foi um pai e uma mãe excelente, que sempre apoiaram os filhos e o primordial deles sempre era a educação. Que o primeiro passo, como meu pai falava, que para trabalhar vocês têm a vida toda e para estudar não. Então o primeiro passo era o estudo. Ele visava em cima o estudo, para depois trabalhar. E quem apoiava o gaúcho do Bacaba, a dona Selma, qual a recordação a senhora tem da sua mamãe naqueles tempos idos de dificuldade? Ela é uma guerreira. Porque para começar no restaurante ali era difícil, funcionários, então na época de férias às vezes dava folga para algum funcionário, daí porque a gente estava em casa para ajudar ali, todos os filhos eram empenhados para ajudar ali também. Nós era garçonete, nós era ajudado de cozinheira, era tudo. Valeu a pena? Muito, muito. Mas como nós falamos assim, nota 1000, como valeu a pena. E fosse para recomeçar tudo, de novo recomeçaria. E a senhora hoje em Água Boa, qual a prospecção de futuro para o nosso lugar? Olha, Água Boa tem um futuro pungente, muito pungente. E você vê assim que quem viu começar Água Boa e vê ela como está hoje, e se vê um futuro brilhante pela frente da Água Boa. Tem muito futuro brilhante. Obrigado por a senhora ter aceito o nosso convite e ter contado essas bonitas experiências. Eu que agradeço, Inácio, pela Rádio Interativa, ter nos convidado, de ter lembrado, meu pai foi como um dos pioneiros aqui da cidade, ajudou a crescer coisa, onde ele sempre se preocupava em ajudar os outros, em ajudar o crescimento. Muito obrigado a vocês. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar, a sua papelaria o ano inteiro.